O Minecraft é cheio de segredos e referências. E existe coisas que você nunca reparou antes. Mas fica tranquilo que eu tô aqui pra te mostrar. Você sabia que a Ilhama tem dois rostos? Bom, e é claro, a gente tá vendo aqui um. Só que se você reparar muito, mas muito bem no nariz dela, você vai começar a perceber que tem outro rosto. Não, é sério, quanto mais você se aproxima, mais tem um rosto aqui, velho. Quando você chega muito perto, pronto, tá aí o novo rosto da Ilhama. E, mano, isso daqui é uma coisa que eu nunca mais vou desver no Minecraft. Agora, se eu pegar aqui uma Bedrock, você sabia que é possível ter um rosto de um Wither aqui dentro? Bom, é claro que a gente tem que observar muito bem, mas olhando por assim, não tem nada. Mas galera, dá um ligue, se for um pouco mais pra frente, sim, você consegue estar encontrando um rosto de Wither na Bedrock. E cara, não é só isso, porque dá pra você encontrar dois rostos. Bom, muita gente fala que esse daqui é o rosto do Herobrine. E bom, esse daqui obviamente é do Wither. E se a gente reparar muito bem aqui em toda a cabeça do Wither, ela vai ser exatamente como essa. Se eu pegar uma moldura e colocar uma vela, bom, é claro, você tá vendo uma vela, mas se eu disser pra você que ela é muito parecida com um mouse, cara, é sério, depois de você ver esse mouse, você nunca mais vai ver uma vela do jeito que ela é, porque eu sinceramente não vejo mais ela como uma vela. Se eu disser pra você que a fogueira tem algo em comum com o gato, você acredita nisso? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pesquisar aqui por água e apagar esse fogo aqui, e a partir de agora vocês vão ver uma coisa que nunca mais você vai conseguir desver. Galera, se você vir bem aqui no centro da fogueira, olha só, aqui tem um rosto de gato. E, mano, se você ainda não tá conseguindo ver, se liga só, ele tá bem aqui, olha só, é o rostinho de gato, normal, igualzinho esse fofinho aqui. Um fato muito bizarro dentro do Minecraft é que os trilhos são feitos de picareta. Não, calma aí, você tá duvidando de mim, é sério? Então faz o seguinte, eu vou te dar 3 segundos pra você conseguir adivinhar onde que tá a picareta. Bom, se você ainda não encontrou, calma aí que o Hortão vai te mostrar, tá bem aqui no canto. Galera, fala pra mim se isso daqui não é uma picareta. É literalmente o mesmo modelo que ela. Quando a gente pega essa visão de cima, fica ainda muito mais parecido. E essa picareta, ela sempre vai aparecer nos cantos dos trilhos. Então até mesmo se você fizer aqui um zigue-zague, se liga só, você vai conseguir reparar um monte de picareta. Ó, tem uma aqui, uma aqui, uma aqui também. Nossa, mano, que bug. Pra mim agora é só um monte de picareta e o carrinho passa por cima. Agora se eu vim aqui pegar uma alavanca e também uma tocha, vocês estão reparando algo? Bom, se eu colocar aqui uma alavanca e uma tocha do lado, cara, elas não tem nada em comum, a não ser pela textura. E se você ainda tá duvidando, calma, eu te mostro. Dá um ligue, mano. Se eu colocar aqui umas molduras no chão e colocar uma alavanca, obviamente deixa eu posicionar ela junto com uma tocha, posicionando também, vocês estão vendo isso? A alavanca tem a mesma textura da tocha. Ó, se liga só, eu posso até mesmo comparar aqui as texturas, porque são exatamente iguais. Aqui em cima tem 2 pixels desse lado, aqui também, e a mesma coisa acontece de todos os lados. Você reparar até mesmo o tamanho, e você pode usar até a sua imaginação. Se liga só, esse daqui é uma tocha e agora uma tocha apagada. No Minecraft existe a areia e também essa areia laranja, mas uma coisa que você não percebeu é que o nome desse bloco é areia vermelha. E alguém pode me explicar o porquê que ela é laranja? Mano, isso aqui não tem nada a ver, ela é claramente uma, enfim, uma laranja. E mesmo assim, ativando alguns comandos, a gente consegue tá vendo o nome verdadeiro dos blocos e tá ali, Red Sand, que no caso é areia vermelha. Mas curiosidade sobre essa areia vermelha é que ela existe uma variedade aqui de blocos. E bom, você já deve saber disso. Só que uma curiosidade é que esse arenito vermelho talhado tem uma textura de Wither. Cara, olha só isso daqui que da hora. E o mais legal de tudo, que diferente dos outros que a gente viu, era só um rosto. Já esse daqui tá informando certinho a estrutura. A gente pode ver aqui tem alguns esqueletos aqui embaixo, né? Igualzinho aqui do Wither, ó, se liga só. Aí você vai subindo, subindo, tem um cabeção dele aqui no meio e as cabeças menores que acompanham ele. Cara, de verdade, pouca gente sabe isso, até porque não é um bloco muito comum, né? Eu sinceramente curti muito esse bloco, eu vou utilizar ele mais. Aqui na minha frente tem uma placa e ela tá escrito: por que você fez isso comigo? Bom, se você ficou curioso assim como eu, algo de errado tem com essa placa. E é sério, galera, uma coisa que vocês vão ver e vai dar um pouco de agonia, porque nunca mais você vai ver ela de outra forma. Bom, se você olhar aqui de lado, aqui de frente, você não tá reparando nada, né? Mas agora, se eu vir bem aqui no canto, mais um pouco, mano, a placa não tá encostando no bloco. Isso é uma das coisas mais bizarras do Minecraft, porque eu jurava que ela ficava encostadinha ali, bonito. Mas pelo visto, não, dá até pra ver o outro lado. Não, é sério, se liga só, mano, vou até o outro lado aqui pra te mostrar, olha aqui, ó. Então é o seguinte, essa placa que tá na parede eu não vou considerar, só vou considerar isso daqui como uma placa. Só se ela tiver esse negocinho aqui embaixo. Mas calma aí, será que ela tá encostando no chão também? Tá, mano, eu espero que sim, tá. Aparentemente tá, galera, pelo que eu tô vendo tá no chão. Você sabia que gatos têm olhos a mais?
Bom, pra ser mais específico, é o gato preto. E a gente só consegue reparar os olhinhos que ele tem se der um pouco de zoom. Galera, vocês estão reparando que tem dois olhinhos, tipo assim, olhando pro lado. E isso é muito estranho, porque sim, o gato tem um rosto e ele é bem bonitinho, mas se você vai olhando pra baixo, você percebe que tem outros olhos. Se você olhar aqui na parte de trás do gato, também tem esses olhos, o que torna ainda mais bizarro. E aí, você sabe o nome desse bloco que tá aqui na minha mão? Conhecido como Pedra Negra Polida Talhada. Ufa, que nome grande, hein, mano? Bom, mas se eu colocar esse bloco aqui no chão, vocês podem perceber que tem uma imagem. Aí você vai falar... Ah, Hurt, que é claro que eu tô vendo aí que tem dois olhinhos e aqui uma boca. Não, isso é verdade. Se você forçar muito bem, dá pra perceber que tem um zoinho aqui e também uma boca, né? Um pouco mais séria. Mas a verdade mesmo é que esse bloco representa o nariz do Piglin. E, cara, dá pra dar uma olhada que é certinho mesmo. Tem essa parte aqui, ó, que é do narizão dele e as duas narinas, igual tá aqui. E o mais interessante desse bloco é que é em todos os cantos. Então, todo lugar que você olhar vai ter um nariz de Piglin. E acredite se quiser, até embaixo. Bom, agora se eu colocar esse comando, eu vou parar diretamente numa estrutura. Vocês sabem muito bem que é o templo do deserto, né? Bom, e aqui dentro dá pra gente encontrar, bom, esses blocos que muito provavelmente você já deve ter visto. Só que é sério, tem gente que acaba nem reparando no que tem nele, que é uma cara de Creeper. E diferente dos outros desenhos que a gente viu, não tava muito parecido com o mob. Mas esse daqui é literalmente a cara do Creeper, não tem como confundir. Só que o grande mistério aqui desse bloco é que dá pra notar que o Creeper tá olhando. Ó, tem os olhos dele e estão apontados pra essa direção. Tipo, ele tá olhando meio pra baixo. Bom, e se a gente reparar muito bem, tem algo aqui embaixo, né? Só que não dá pra identificar o que é. Aí fica a teoria, será que isso daqui é algum tipo de mob? Uma escrita esquisita ou é simplesmente um rabisco que não é nada demais, é só pra decorar? Bom, creio eu que a última opção é a melhor. Todo mundo conhece a aranha e se eu falar pra vocês que o rosto dela não é essa parte vermelha que tem aqui, bom, mesmo se eu der um zoom pra ela, você tá reparando, né? Tá vendo nada demais. Então por isso que eu vou tirar aqui um print e colocar diretamente nesse editor de imagens. Bom, agora eu vou te mostrar uma surpresa. Se você tá ligado aqui nesse vídeo, bom, aqui ó, tem um olho e aqui também. Aí você vai falar, ah, beleza, Hurtão, você já viu alguns mobs com olho. Calma aí que eu vou te mostrar. Que eu vou pegar essa imagem e girar ela de ponta cabeça. E gente, agora a gente tem aqui dois olhos, uma boca, assim, uma boca aqui no meio que é bizarríssimo. E essas coisinhas aqui na lateral ou embaixo, isso pode ser considerado um cabelo ou alguma marca dessa aranha, enfim. Eu só sei que depois de ver essa imagem, eu só olho pra essa aranha de uma maneira diferente. Você sabia que o tijolo é extremamente torto? Bom, eu considero isso daqui uma textura bem bonita. Ó, se liga só, todos os blocos se encaixam perfeitamente um no outro. Você vem aqui em cima, ó, tá vendo que a linha acompanha, vai descendo, aqui vai também. Mas agora se você olhar um pouco pro lado, mano, que é isso? Cara, a linha tá totalmente torta, fazendo com que um bloco ele não se conecte com nada, olha só. Tipo, aqui tá normal e desse outro lado tá tudo errado. Ô, Minecraft, você quer me matar, rapaz? Conserta isso. Esse daqui, o atril, caso você não saiba, ele serve como profissão do bibliotecário. Isso daqui é bem simples, né? Você já deve ter sabido. Mas o problema é que esse bloco aqui, apesar de ser bem diferente, né, pro Minecraft, ele tá totalmente errado. E não, ele não tá aqui nessa parte de cima, mas sim nessa parte de baixo. O problema é que a gente tem que dar muito, mas muito zoom até perceber que, tá errado. Cara, vocês estão vendo essa linha aqui? Cara, basicamente isso quer dizer que essa parte aqui do meio não tá encostando aqui no chão. E fora também que tem um tapetinho que não tá por completo, mano. Tá, se a gente chegar ainda mais perto desse bloco, dando mais zoom, dá pra perceber mais bizarrices ainda. Aqui na minha frente tem um ovo de tartaruga e um diamante. Mas você sabia que o diamante tem a mesma textura do ovo? Tá, eu sei que isso daqui é difícil de acreditar, né? Mas se eu colocar de um lado o diamante e também do ovo, você pode reparar que eles têm a mesma textura. Quer dizer, pra ser mais exato, o mesmo tamanho. E pode provar que isso daqui realmente é verdade, aqui no editor de imagens tem um diamante. E já desse outro lado tem um ovo. Então pegamos aqui o diamante e simplesmente colocamos aqui em cima. É só posicionar certo e... pronto, tá aí. Eles têm literalmente o mesmo formato. Se o mar estiver um pouco escuro, é só você comprar uma lanterna pra tá iluminando. Só que pouca gente sabe é que essa lanterna é um dos poucos blocos do Minecraft animado. Cara, eu não tô mentindo, não é ilusão de ótica nem nada do tipo. Você realmente tá vendo ela, enfim, fazendo esse efeito. Ou seja, é um bloco animado dentro do Minecraft. E como eu falei, é extremamente raro. Tá, da lanterna você deve até saber, mas agora esse bloco aqui, sabia que ele também é animado? Só que é uma das animações mais demoradas que a gente tem dentro do Minecraft.
E a melhor maneira de provar isso é simplesmente passando o tempo. É só a gente acelerar bastante o tempo do Minecraft, você vai perceber que ele deu aquela mudada de cor, deixando um pouco mais esverdeado. E depois, é claro, deixando, enfim, da cor normal, meio azul. Bom, eu juro pra vocês, eu nunca tinha percebido isso. Se eu pesquisar por caldeirão, é claro, tem um caldeirão, né? Isso é óbvio. Só que aqui tem uma coisinha que vocês não perceberam. Galera, se a gente der uma olhada aqui na ponta, ó, calma aí, que tem que ser de cima. Ó, se olhar um pouco de cima, vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo esse pixel totalmente aqui pro lado? Nossa, que coisa horrível, mano. Olha isso, tá torto. Ah, e não é só dessa pontinha aqui, não. Se a gente vir nessa outra, ó, tá a mesma coisa, totalmente torto. Agora, por que o Minecraft deixou desse jeito, eu não faço a mínima ideia. Caso você não sabia, a redstone, pó de pedra luminosa e também a pólvora tem literalmente a mesma textura, só que com cores diferentes. E é sério, a mesma textura mesmo. Se eu reparar bem aqui, ó, os pixels são os mesmos, só que de coloração diferente. Se você achou esquisito a fogueira ter uma cara de gato aqui dentro, saiba que essa textura aqui parece uma pizza. Você deve estar me chamando de maluca aí nos comentários. Ô, Reitor, essa fogueira não tem nada a ver com uma pizza. Bom, se a gente colocar ela numa moldura e dar uma rodadinha nela aqui, ó, pronto, desse jeito. Cara, fala pra mim se não parece um pedaço de pizza de pepperoni ou algo do tipo. Eu realmente vou parar de olhar essa fogueira, senão eu vou ficar com fome. Se eu vim diretamente aqui nessas coordenadas, eu vou parar direto num pântano. Eu não preciso nem dizer que o pântano tem bastante dessas Vitórias Regia. E galera, Vitória Regia é uma clara referência do Pac-Man. Mano, é impossível não ser outra coisa além de um Pac-Man. É só pintar ele de amarelo e já era. É, e talvez elas sirvam pra isso daqui também. Mano, o que que tá rolando? Galera, dentro do Minecraft, as botas, elas te lembram alguma coisa? Tá, eu vou te dar um tempo pra você pensar, analisar e ver o que que ela parece além de ser uma bota. É, você não conseguiu pensar em nada, né? Mas calma aí que o Tio Hurt que mostra. Mano, se liga só, se você colocar as botas aqui e dar uma girada de boas, agora elas estão parecendo um fone. E é claro que eu tô falando desses fones aqui. Mano, vai falar que não parece um fone. Bom, pelo menos pra mim é igualzinho. E já que eu tô falando de armaduras, por que não comentar aqui do capacete? Bom, obviamente, se a gente dá uma olhada aqui, temos o capacete de couro, né? Temos aqui de malha, ferro, ouro, diamante e também netherita. Bom, eu vou pegar como exemplo aqui o de ferro mesmo. Se eu colocar aqui o de ferro, vocês podem perceber que ele, tá nesse formato de capacete. Mas agora, se eu colocar em mim, mano, por que que tem esse negócio aqui no meio? E é claro, isso acontece também com o de ouro, diamantes, menos com o de malha. Acho que o de malha faz um pouco de sentido. Ah, e eu não poderia estar esquecendo, é claro, o de couro. É sério, isso daqui é muito esquisito, o fato de ter um negócio bem aqui no meio e já aqui não ter nada. Mas eles consertaram isso usando da netherita, mas poderia estar mudando aqui também, né? Porque o de netherita é só colocar na cabeça que, enfim, tá igual o desenho ali de baixo. Bom, o que pouca gente sabe é que existe algo escondido do Minecraft. E assim, eu falo escondido até porque todo mundo sabe que dá pra pintar roupas. Bom, por exemplo, eu pintei ele de azul. E dá pra você combinar algumas cores, né? Como, por exemplo, um azul com laranja, sair esse tipo de cor aqui. Mas aí, se você quer dar uma inovada, por que não colocar um verde? E bom, ficou essa cor meio, sei lá, de vômito. E caso você não saiba, existe 16,17 milhões de possibilidades de cores. Ou seja, quanto você mais mistura, mais vai aparecendo cores que você nunca viu na sua vida. E cara, esse daqui é um exemplo. Que cor é essa aqui no Minecraft? Isso daqui não existe. Eu coloquei qualquer coisa e saiu ela. Mas agora que você sabe dessa parte, você nunca mais vai esquecer. Então toma cuidado. Eu não preciso nem dizer que existe milhares de quadros dentro do Minecraft. Tipo assim, quadros muito, mas muito bons. Mas alguns dá pra gente ver o que que tem. Como por exemplo, claramente tem aqui um esqueleto dentro de uma bacia. E esse daqui é uma mão acendendo uma lareira. Esse daqui é dois caras num Kung Fu muito louco. E uma mulher pintando um porco. Só que existe algumas que não dá pra identificar nada. Tipo essa daqui, o que seria isso? Mas existe uma maneira da gente descobrir. Usando essa textura aqui, a gente finalmente consegue ver com clareza o que é aquilo. Cara, isso daqui é o que? Uma bacia cheia de banana, cheia de fruta? Ah, isso daqui é dois malucos barbados? O quê? Como assim? Bom, enfim, existem muito mais quadros que agora você sabe o que tem. Se prepara que você nunca mais vai ver a porta, bom, dessa maneira. Primeiro de tudo, o que eu tenho que fazer é quebrar os blocos aqui de lado, porque o que importa mesmo é sua porta. E galera, dá um ligue. Vocês estão percebendo essas partes aqui do lado? São onde segura a porta, né? Toda a porta da sua casa tem isso. Bom, mas o problema é quando a gente abre essa porta, vocês estão percebendo isso? Cara, tem um negócio que segura a porta desse lado e
desse aqui também. E tipo assim, ele vai mudando de posição, sabendo que era só pra estar de um lado, só que agora ele tá dos dois. Eu não sei vocês, mas esse negócio aqui tá me incomodando muito. Tipo, fica muito confuso. Era pra estar assim? Não era? Bom, pelo menos eu, toda vez que eu tô olhando uma porta, me incomoda bastante esse lado. Ainda bem que a gente coloca um bloco pra ninguém ver. E se você ainda não reparou, mas o ejetor e também o liberador tem duas carinhas fofas. Cara, esse daqui tá com uma cara mais de espantado, e já esse daqui tá sorridente, extremamente feliz. Bom, todo mundo já reparou aqui no observador, onde ele claramente tem um rosto. E eu não sei vocês, mas ele me parece muito sério, inclusive. Mas agora, se eu disser pra você que existe um rosto nessa planta, você acredita? Bom, você tem que estar bem posicionado aqui na parte de cima. E tá aqui. Cara, se você não reparou, eu vou te ajudar. Bem nessa parte tem um roxinho, tá vendo? Tem aqui o zóio, aí beleza. E tem uma boquinha bem pequena aqui do lado. Parece aquele emoji de vergonha, não sei. Você consegue enxergar alguma coisa diferente aqui nesse bloco? Bom, muito provavelmente não, mas a partir de agora, se eu colocar um bloco aqui em cima, você tá vendo um tanquinho. Sim, eu tô falando daquele tanquinho mesmo de barriga, dos caras todos saradão. Sério, de verdade, isso daqui parece muito, mano. Eu não tô ficando maluco. Tipo assim, quando você tira esse bloco aqui de cima, não parece tanto, é só um bloco. Mas quando você coloca outros aqui em cima que não tem nada, aí sim parece. Tá aqui até mesmo pra você fazer um boneco, né? Colocar aqui algumas alavancas do lado, colocar uma cabeça de jogador aqui em cima. Tá, eu tenho que confessar que isso daqui ficou bem bizarro. Essas daqui são pedras de ardósia, mas eu disse pra você que existe um urso aqui dentro. E não é qualquer urso não, ele é o urso Fred Fazbear. Cara, eu só preciso estar encontrando, porque realmente é um pouco difícil de estar sendo visualizado. Mano, calma aí que eu achei. Galera, muito provavelmente vocês não estão vendo, mas calma aí que eu mostro. Se liga só, começa a partir daqui, e aí eu vou estar sublinhando todas elas. Tá, tranquilo, tem as orelhinhas aqui em cima. Ué, como que isso daqui é real, mano? Como assim? Calma aí, tô sublinhando, certo? Não faço a mínima ideia. Mas aqui a gente tem uma cabeça de urso e obviamente tem aqui, ó, uma orelha, né? Que eu não circulei aí, tranquilo. Tem outra aqui do lado, tem o zoinho aqui no meio e bem aqui é o focinho. Ou seja, a gente tem aqui um urso. E eu não sei vocês, mas realmente me lembra muito o Fred, tipo, pelo menos do jeito que tá. Que você falar pra mim que isso daqui não é um chapéuzinho com uma orelha, eu realmente tô ficando maluco. Aí deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você também viu ou não. Bom, se eu colocar alguns barris no chão, algum village vai virar um pescador. E se vocês notarem aqui a skin do pescador, ele tem um peixe. Só que é claro, você já deve ter notado isso, né? Um peixe normal. Ô, amigão, sai daqui que eu tô tentando mostrar a curiosidade. Mas é claro, se a gente pesquisar aqui por peixe, não existe nada desse tipo. Só tem um peixe tropical e olha lá. Mas isso porque essa textura do peixe é da textura antiga do Minecraft. Se eu não me engano, lá da versão 1.5.4. Já teve algumas coisas que eu mostrei pra vocês, aonde tinha a cara do Wither. E se eu não me engano, foi 2 ou mais. Mas se eu disser que existe mais um bloco, cara, acredite se quiser, mas esse daqui é o tijolo do Nether talhado. E ele claramente tem a cara do Wither. Mas é claro, se você quiser, você pode fazer alguma arte do tipo, colocando 3 cabeças do Wither pra ficar igual a ele. Bom, pelo visto os criadores gostam bastante desse boss, né? Mas agora chegou a incrível curiosidade da Bedrock. Tá, eu já falei uma pra vocês, né? Vocês sabem muito bem. Mas se eu disser pra você que a Bedrock tem a mesma textura da pedra, sim, eu tô falando da pedra, tipo a pedra que, pô, você quebra muito fácil e um bloco que não dá pra ser quebrado. Bom, se você colocar lado a lado as duas texturas, você começa a perceber algumas semelhanças, como por exemplo esses 2 pixels, ou por exemplo essa linha toda aqui, ó, dá pra ver, ó, aqui também tá se conectando, enfim. Em alguns casos podem ser exatamente iguais, você só tem que saber a posição certinha, pode ser pra cima ou pra baixo. E acredite se quiser, essa mesma coisa acontece com o pedregulho e com a endstone, apesar dela ser bem diferente uma da outra, né? Mas galera, se vocês começarem a reparar bem, mano, tá tudo igual. Tipo, até esses granuladinhos que tem aqui com cores diferentes, a mesma coisa tem no pedregulho. E bom, pra ficar mais fácil, tá essa imagem aí na tela pra vocês verem, que realmente é as duas mesmas texturas. Olha, não sei vocês, mas eu não tô vendo mais o Minecraft da mesma maneira, hein?